Salve Maria, que é o vídeo do pastor Rodrigo Mocelin. A católica proibiu o povo de ler a Bíblia? Cara, cara, é o mesmo falange, a mesma invenção, a mesma mentira, a mesma distorções. Por que não sou católico? Cara, Cristo ele fundou qual igreja, meu? Qual igreja está na Bíblia? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Vamos ver aqui um pouco. Celebramos a Reforma Protestante, um dos maiores movimentos da história humana. E neste vídeo, eu quero falar um pouco sobre por que eu não sou católico. Porque um protestante, como que a gente poderia definir um protestante? Seria mais ou menos assim, ó. O que é um gentio? Um gentio é um não-judeu. Essa é a definição clássica de um gentio, um não-judeu. E o que é um protestante? Essa seria uma boa definição. Um protestante é um não católico. Eu acho que é mais do que isso, mas essa uma boa definição, sim, já que nós protestamos contra quem? Foi contra a Igreja Católica. Então, hoje eu quero falar sobre por que eu não sou católico. E, de maneira resumida, é o seguinte. No catolicismo, você tem um dono, e não é Jesus. No catolicismo, você não é livre. Você está algemado a homens que se colocaram numa posição de divindade. Eu quero também falar que no catolicismo, a sua consciência não está presa à verdade, não está presa à Bíblia, mas está presa àquilo que a Igreja Católica fala. Não interessa se você lê o texto e parece que está escrito aqui que a grama é verde. Se a Igreja Católica diz que a grama é rosa, então acabou. Mas você fala, mas está escrito aqui, ó, a grama é verde. Não interessa. Você está submetido ao que eles dizem. E não a Cristo, não a Bíblia, não a sua consciência. Eu quero falar também sobre uma coisa muito interessante que corrobora com tudo isso que eu estou falando. Você sabia que a Igreja Católica já proibiu a leitura da Bíblia? Então, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, Documentos, cadê os documentos provando essa mentira sua? É simples. Quem não ama essa igreja irá ser apartado dessa igreja. Quem não ama essa igreja não irá dar testemunho dessa igreja. Certo? Cristo fala assim, aquele que der testemunho de mim, eu darei testemunho dele. Então, aquele que der testemunho da minha esposa, da minha igreja, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, está dando testemunho do próprio Cristo. Porque Cristo ele quis uma hierarquia na sua igreja. Cristo ele quis fundar uma igreja. E Cristo deixou um pastoreio a essa igreja. Para você não seguir o que você quer. Para você não viver o que você quer. Mas para você conhecer o caminho da salvação. Para você chegar até Ele. Por isso que eu não sou protestante. Porque o protestante, ele pode ir diretamente a Deus. Para que eu preciso da igreja? Porque eu só posso ir direto a Deus. Eu tenho a Bíblia. O único dos lemas Reforma Protestante é sola Escritura, mas a sola Escritura, meu querido, vem da onde? Caiu de paraquedas na sua mesa com capim e tudo. Para hoje você perturbar o Evangelho de Cristo? Ó, Cristo deixou uma igreja fundada. Mateus, o Marcos 8, Lucas 9, se você preferir, certo? Aqui, ó. 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa igreja, ela tem autoridade sobre do nosso pontífice, nosso líder universal, que é o sucessor de Cristo, o porta-voz de Cristo na terra, tem a chave de ligar e desligar. Então, Cristo, ele quis uma igreja. Por quê? Cristo, só Pedro teve a revelação. Por quê? Para não todo mundo ter auto-interpretação. Para ter um líder, para ter uma liderança. Nessa igreja que ele fundou. E deu o pastoreio, João do 21, 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas, o cordeiro. E Pedro, ó, 17, ó, perguntou-lhe pela terceira vez, João 21, 17. Pela terceira vez, depois de ter falado, Pedro, primeira vez, apacenta meus cordeiros. Segunda vez, apacenta meus cordeiros. Pela terceira vez, confirmando o pastoreio de apacentar as ovelhas e apacentar
os cordeiros. Que cordeiro é esse? As Apóstolos 2, a igreja se torna pública ali. Pedro converte mais de 3.000 almas, que se tornou o quê? Membro da igreja. Pedro se tornou o quê? Pastor universal. Cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas, liderando os apóstolos. Muito diferente de cada igreja protestante. Certo? E a profecia não está sobre a igreja protestante. A reforma. Nós comemoramos o lema da reforma protestante, essa história glorioso. A reforma protestante. Fundamento de homens. Igreja de Cristo não é fundamento de homens, é fundamento da segunda pessoa da Santíssima Trindade e da pessoa da primeira Santíssima Trindade e inspiração do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está sob esse pastoreio. Mateus 28, 20, assiste à igreja. Certo? Ó. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, sabe tudo, tu sabe que te amo. Disse Jesus. Jesus disse a quem? A Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Aonde? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E João 20, do 21, ó, ao 23, ó, aqueles que perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que retiverem serão retidos. 1 Coríntios 12, 28. Deus constitui primeiramente os protestantes. Deus está falando da reforma protestante, que ele vai fundar sua igreja? Toda a verdade, todo o sustentáculo da verdade, todo o caminho da salvação? Não. Olha só. 12, 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Você vai ver ali quem for enviado e quem for escolhido. Romanos 10, 4. Como pregarão se não for enviado? As Apóstolos 1, 2. Quem foi enviado foi os apóstolos. Por isso que tem a sucessão apostólica, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 3, 10. E a divina diversidade sabedoria será conhecida pela igreja, não pela reforma protestante. Que a reforma protestante surgiu igrejas, que não é coluna sustentáculo da verdade, pastor. Por isso que eu não sou protestante, porque ela não veio no fundamento do Senhor Jesus Cristo. Ela não tem a pregação apostólica ensinada pelos apóstolos com a convivência do mestre. E o Espírito Santo não assiste a essa igreja. É outro Espírito que irão pregar vários Jesus diferentes, segundo Coríntios 11, 4. Para caluniar, segundo Pedro 2, 2, o caminho da verdade. Simples, protestante. Ó. Deus constitucionalmente, primeiramente, os apóstolos. E Paulo veio falar aqui para nós, ó, em Gálatas. Olha só, cara, em Gálatas. Gálatas 1, 6 ao 10. Ao 7, ó. De fato, não há dois evangelhos. Olha só, não há dois evangelhos. Porque Cristo, ele fundou uma só igreja. Então, o verdadeiro evangelho vai estar nessa igreja. A verdadeira doutrina vai estar nessa igreja. Apenas pessoa que semeia a confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. Mas alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema ou inválido. Ó, 9. Gálatas 9. Repito, aqui é que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina, como você está pregando, diferente daqui, receber se seja ele excomungado. Que doutrina é essa? Que está toda a verdade. É a doutrina da reforma protestante. É a doutrina que Martim Lutero protestou
pregando contra a igreja? Que doutrina é essa que Paulo está nos alertando? Que doutrina é essa que Paulo quer nos dizer? Só você prestar atenção ali, ó. Em João, ou Marcos 1:22, ou Marcos 4, ou Mateus 7, fala de uma doutrina. Em João 7, olha só que diferença, cara. Que diferença. 7. Não é só a escritura? Então vamos engajar na sola escritura. 7, 14. Ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo. De onde me vem, pois, esse conhecimento da escritura? Olha só. Respondeu 16. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Cristo enviou quem? As apóstolos 2? Os apóstolos. Quem foi confiado a essa doutrina? Que vem do Pai? Ainda que Cristo fala aqui, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina de Deus se fala de mim mesmo. Em Atos dos Apóstolos, relembrando essa doutrina. As Apóstolos 2:42. É a mesma doutrina que o protestante professa? Eu acho que não. Porque a Universal prega um Jesus. A Assembleia prega outro Jesus. A Mundial, a verdade está ali. Jesus está ali. Não, Jesus não está na plenitude. Não, Jesus está ali na Mundial. Porque está acontecendo milagre e prodígio. Não. Valdomiro Santiago fala que a verdade está ali. Jesus está ali. Não. O Edir Macedo fala o contrário. Não, Jesus está ali. Está na minha igreja. Não. Nem lá na Mundial. Não, nem lá na Assembleia. Jesus está lá na plenitude. Porque nós somos apóstolos. Que doutrina é essa? Edir Macedo oferece uma doutrina. A Assembleia oferece outra doutrina. A Mundial oferece outra doutrina. A Internacional da Graça prega outro Jesus. Qual doutrina que Paulo está falando? Paulo fala assim em Gálatas 1:7. Não há duas doutrinas. Não há um Jesus diferente. São apenas pessoas que semeiam a confusão e querem perturbar o verdadeiro evangelho de Cristo. Que é a verdadeira doutrina. Olha só. A profecia se encaixa. Atos Apóstolos 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comunhão, na fração do pão e na oração. Qual é a verdadeira doutrina? Onde tem Eucaristia, onde tem comunhão, onde tem unidade, onde tem só um pastor universal, que ali tem a verdadeira doutrina, que é fundamento não de Rodrigo Mocelin, mas fundamento dos apóstolos. Qual o verdadeiro evangelho? São apenas pessoas que semeiam confusão. Confusão como? Usando a Bíblia. Usando o próprio evangelho, pregando a palavra, falando que Jesus está aqui. Não, Jesus não está nessa igreja católica. A igreja católica se corrompeu. Nós celebramos uma reforma protestante, porque ali trouxe a origem do evangelho. Doutrina distinta do fundamento dos apóstolos. Sem a visão do magistério, pastor. Paulo fala o quê? São pessoas pregando a confusão e perturbando o evangelho de Cristo, que não é a doutrina de Cristo. Que interessante. 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que a vez recebido outro evangelho diverso, de boa mente aceitai. Não sou eu que estou dizendo. É Paulo inspirado pelo verdadeiro Espírito Santo. Paulo inspirado pela verdadeira doutrina. Que fala aqui que foi dado para ele, ó. Em Gálatas 1:11. Asseguro-vos, irmão, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano.
O fundamento protestante é um evangelho de homem. Fundamento de homem. O evangelho da igreja, a doutrina da igreja, pastoreio, não é dirigido por homens. Certo, pastor? Não recebeis, nem eu aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouviste que falava de como outrora eu vivia no judaísmo, como que, exceto, perseguia a igreja de Deus e assolava. Olha só. Avantajava no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade avançada, de idade e a nação, extremamente zeloso da tradição de meus pais. Só que interessante. Paulo reconhece que tem uma igreja. Paulo reconhece que tem uma doutrina. Que não é doutrina de reforma protestante. Não é a doutrina de Edir Macedo. Não é a doutrina de Rodrigo Mocelin. Não é a doutrina de Augusto Nicodemos. Não é a doutrina, filosofia, teologia de Lucas Banzoli. Não é o conhecimento do arqueólogo adventista Rodrigo Silva, doutor. Não. É o evangelho sobre-humano. É o evangelho sobrenatural que está na igreja. Inspirado pelo Espírito Santo. Os autores escreveram a Bíblia. Que não é fundamentos de homens. Vem do magistério. Coluna, sustentáculo da verdade, pastor. Por isso que eu não sou protestante. Porque eu conheci a verdade, que é uma só. Cristo não vem oferecer opções de verdade. Cristo não vai fundar várias igrejas para você ter várias opções para ser salvo. É uma só opção. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Quem não segue essa igreja é um pagão publicano. Mateus 17, 18. Esta nulla salis. Fora da igreja não esclesa, nulla salis, ao dogma. Fora da igreja não há salvação. Que interessante. Salve Maria, sou missionário Selvo Roberto.